Podcast do Jason, o eremita, aquele que busca o caminho. O tema que irei abordar se trata como lidar com mulheres em ambiente de trabalho. Venha, meus amigos, a reunião de família vai começar. Alguns dias atrás, um inscrito me pediu para fazer um podcast sobre isso, só que tem um grande porém. Eu já mencionei algo sobre isso em meus canais passados e a galera não entendeu a mensagem. Mas como o inscrito pediu e realmente estou bolando alguns conteúdos ainda para fazer, e esse aqui é um podcast instrutivo, assim, que eu tava com vontade de fazer outro tipo de podcast, um podcast mais filosófico, de curiosidade, essas coisas que só o Jason traz, entendeu? Mas eu ando meio gripado e tossindo, aí já iniciei 2024 com uma virosezinha, mas nada demais, já tô melhor. Mas eu vou atender a solicitação desse inscrito, só que assim, eu vou falar de coisas que eu vivenciei, de minhas experiências. Eu já reparei que o que se passou no Rio Grande do Norte é o jeito do povo do Rio Grande do Norte. O que se passou aqui no meu determinado estado é do meu estado. O que se passa no Rio de Janeiro é diferente, em São Paulo é diferente, Rio Grande do Sul é diferente. Então, talvez as minhas dicas sirvam para alguns e não vai servir para outros. Mas é aquele negócio, pelo menos uma ajuda vai dar, algum tipo de dica vai servir para alguma coisa, né? Para você, pelo menos, botar a cabeça para pensar e tentar tomar alguma decisão no que você vai fazer. Então, bom, primeiro lugar, eu não vou abordar tópico, eu vou abordar logo de uma forma direta, mas em primeiro lugar, falar de relacionamentos que não quer se relacionar em hipótese nenhuma. Mas é muito pior ainda você falar para Blue Pill homem do que para mulher. Por que, Jason? Vou logo começar a explicar. A mulher ela vai se sentir ofendida, na cabeça dela está assim: ele não precisa de mulher nenhuma, isso aí é ruim, isso não vale nada, não tem sentimento, ele não é especial. Assim, como explicar melhor para as mulheres? Entendeu? As mentiras, a hipergamia não é uma coisa que elas vivenciam na mente delas diretamente. Poucas são assim. Como assim, Jason? Vamos explicar melhor. Elas são hipócritas por natureza. É a natureza delas ser hipócrita, mentir para si mesmas, e elas mesmas disfarçam seus pensamentos hipergâmicos, promíscuos e de safadeza debaixo dos panos, debaixo de desculpas, debaixo de argumentos, debaixo de vamos dizer assim, trauminhas, né, frescuras, etc. Como assim? Quando elas traem um cara, o que é que elas dizem? Ah, porque ele me tratava mal, por isso e por isso. Até parece que tem ser humano perfeito, né? Só que pra Blue Pill, toda mulher é perfeita. Você já reparou isso? Pra Blue Pill, toda mulher é perfeita, não tem defeito nenhum. Ele só vê os defeitos dela depois que separa. Por que será? E antes de se relacionar, eles endeusam. Elas não são assim sinceras, nem com elas mesmas e muito menos com o resto do mundo. Entendeu? A mente delas funciona de uma forma que é movida por hormônios, sentimentos, sentimentalismo. Elas sempre vai disfarçar o seu comportamento hediondo, o seu comportamento promíscuo, o seu comportamento safado, por trás de desculpas, de argumentos, de piadas, de todo tipo de coisa que você pensar. Ela vai sempre ter um argumento. Ela não faz porque eu quero fazer, porque sou ruim. Poucas agem assim.
Já vi outros produtores falar e realmente eu concordo. Elas não agem com a hipergamia do dia para noite. Isso demora, isso requer tempo, oportunidade. Requer também interesse por parte delas naquele momento em si, assim. Interesse que eu digo assim, o momento, tá ligado? O cujo dito, o Ricardão, se interessar a ela ou não. Entendeu? Embora eu já advirta que a maioria dos caras que são cafajestes, inclusive eu mesmo que não sou cafajeste, mas tive a oportunidade de ser, eu vou logo avisando. Elas é quem começa. Pode perguntar para um cara cafajeste, é elas que começam dando moral. Pode perguntar pro talarico, é elas quem começa. E já aconteceu comigo e com muitos aqui, de na sua frente, você estando com ela olhar para outra. Então, desde já, na cabeça delas não funciona dessa forma. Entendeu? Elas não agem, o homem não, o homem o que tem que fazer faz sabendo que vai fazer porque é safado. Entendeu? Pode notar, homem o que faz de errado faz porque quer fazer. Elas não. Para elas é mais complicado, elas sempre complicam mais as coisas. E se forem descobertas já tem milhões de desculpas. Então na cabeça delas, elas são boas, elas são dignas. Então tá dizendo que você não quer se relacionar, vai infelizmente cutucar, meter o dedo na ferida do feminismo que está dentro de todas. Na cabeça delas, homem não vive sem mulher, porque elas estão acostumadas a serem meterem nelas, né? A cobiçarem, tá? Um monte de otário no pé delas, né? Cantando ela no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e até pessoalmente mesmo no trabalho. Vive arrodeada de macho nojento orbitando. Então na cabeça delas, todos são assim. Quando elas veem um cara que não demonstra aquele mesmo tipo de comportamento, porque a cada 100 é um, entendeu? Que é mais na sua, elas vão estranhar, entendeu? E a mente delas funciona com baixo QI, com baixa vibração espiritual. Já vem na cabeça delas a resposta mais ridícula possível: é homossexual, não é de nada, não é especial, como elas dizem, né? Pobretão, alguma coisa assim. Então, ninguém tem amizade com mulher em ambiente de trabalho, vou logo deixar claro. E nem com Blue Pill. E Blue Pill é pior, daqui a pouco eu explico por quê. E é o seguinte, assim, pra você se dar bem com elas, tá ligado? Infelizmente, você vai ter que, digamos, ter uma boa aparência e uma personalidade agradável. Você tem que ser muito educadinho e ter uma boa aparência. Entendeu? Pelo menos um mediano pra frente. Aí ela se sente assim, pra te tratar bem. Eu digo porque eu já fui horroroso e hoje eu sou um shed. Entendeu? E quando eu era horroroso, feio, obeso, elas só me tratavam mal. Automaticamente, mesmo sem eu fazer nada de mal com elas. Quando eu virei um shed em forma, bem vestido, cheiroso, independente delas querer nada comigo ou não, elas me tratam bem. Isso aí conta sim, e como conta. Ah, Jason, mas eu sou feio, eu sou abaixo do mediano, eu sou mediano, e aí? É o seguinte, cara, você vai ter que ser um cara comportado, calado, prestativo, que nem o Miguel Gosto, por exemplo. Vocês podem notar que o Miguel Gosto é doido de pedra, insana pio. Mas no ambiente de trabalho ele se dá bem com as capivaras. Embora aqui ali eu já tenha repreendido que ele fica, às vezes, falando coisa que não deve, mas elas relevam, tratam ele como um brincalhão. Entendeu? Ele tem sorte. Isso aí também é a sorte que ele tem. Elas agradecem porque ele é prestativo. Entendeu? Lembrando, ele também tem uma boa aparência. Entendeu? Ele fica dizendo que é índio, mas ele parece mais, assim, um espanhol mesmo do que um índio. Pelo menos é o que eu penso. Só muda que os espanhóis, alguns têm barba. Ele parece mais um tipo de um espanhol do que um índio. Ou um porto-riquenho. Ou um mexicano. Do que um índio em si. Aquele índio com os olhos puxadinhos. Aqueles traços de asiático. Aí elas tratam ele bem. Eu também sempre fui tratado bem. Paparicado. Mas quem tem uma péssima aparência tem que estar calado, ser prestativo
E cuidado, entendeu? Não se envolver na fofoca delas. E se uma mulher te contar uma coisa e disser, meu amigo, guarde segredo, você guarde segredo. Tô avisando. Você guarde segredo. Boca fechada não entra mosca. Porque se ela cismar, uma mulher com raiva é pior do que um Blue Pill. Entendeu? E assim, não há muito o que falar nesse podcast, mas eu vou tentar me alongar um pouco, porque eu não gosto de podcast pequeno. Meus podcasts tem que ter no mínimo 20 minutos. E você tem que fazer a sua parte, tá ligado? Você vai ter que enfrentar quando ela tiver naqueles dias, né, com TPM, e se ela não tiver pra papo, você agradeça na sua mente, beleza, e se afaste, deixa ela com as suas frescuras pra lá, tá ligado? Não debata, não discuta, entendeu? Se for alguma coisa do trabalho, se for assim, não deixe chegar ao ponto de ser uma discussão, em especial se for uma mulher superior a você. Não fique falando coisa de vida pessoal sua. Se elas falar, você escuta e só bota pra cima, vai dar certo e tal, embora eu não sou a favor de estar muito tititi, mas infelizmente tem gente que é assim mesmo, acaba falando as coisas, o que não pode ser em hipótese nenhuma seu caso, mas elas são assim. Olha esse meu trabalho, olha essa minha roupa, não sei o que, sempre bote pra cima, entendeu? Não desmotive ninguém. Se ela estiver com problema, finja que tá dando apoio. É o que eu fazia na determinada equipe de segurança que eu tava trabalhando. Equipe de segurança fake, né? Porque não era nem registrada, nem ninguém lá, poucos lá tinham curso profissional de vigilante. O curso mesmo. A gente tinha um curso básico para atuar em eventos. Como era interior e não tem fiscalização, a gente atuava clandestinamente, embora seja e é errado. E tinha mulheres nessa equipe. E eu não tive problemas com nenhuma das mulheres que assim eram mais de boa. Teve umas que eu tive umas tretinhas, mas eu resolvi. Porque elas eram chatas pra caramba. E eu cometi o erro, entendeu? De estar de tititi com elas. O erro foi meu. Mas isso serve como aprendizado. Mas não chegou a ser treta séria. Elas sempre vão querer ter a última palavra. Metidas, em especial hoje que se acham empoderadas. O que a coligação masculinista dizia? Se ela ganha um salário, ela já se acha tal. E de fato é. Em ambiente de trabalho, ela só fica com o nariz empinado, querendo ser 100% profissional, com toda séria. Não importa que lá fora ela dê pra todo mundo, até pra o mendigo da esquina. Que ela seja gandaíra, cachaceira, drogada. Mas lá dentro do trabalho elas se fazem de civilizadas. Tô errado? E assim, seguindo essas dicas, a convivência com mulher no ambiente de trabalho é muito melhor do que com homem. Exceto, é claro, se você tiver que trabalhar no ambiente familiar. Eu não recomendo não. Entendeu? Outra coisa, onde se ganha o pão, não se come a carne. Entendeu? É um erro em diversos fatores você querer ter ficante ou namorico em ambiente de trabalho. Hoje em dia, o que não faz medo não é nem o cara se apaixonar mais, é elas se encantar, como o Vitor fala às vezes. Quando elas cismam que quer o cara a todo custo, né? Que quer se relacionar, meu amigo, se você der cartaz, é isso aí que eu temo. Você diz não, elas não aceitam. Então, em ambiente de trabalho, já teve relatos para mim aqui de polêmicas que causou demissão do mano. Elas não vão pra rua não, mas você vai. Então, onde se ganha o pão, não se come a carne. Principalmente com dama casada ou a chefe, né? Mas o problema é que tem muito pinto louco aí que não se controla. Ele não sabe que tem momento que tem que se estar controlado, ao contrário delas, né? E ambiente de trabalho, como eu acabei de mencionar, mas é aquele negócio. Quando ela está exercendo a função, não nos intervalos, mas quando ela está exercendo a função, é toda metida e orgulhosa. Nariz empinado,
Bacana, civilizada, educada e profissional. A intelectual, a inteligente. E qual é os assuntos que elas falam entre elas? Assuntos esses que, caso você escute, fique caladinho, de boca fechada, e ainda tá errado, viu? Você ainda tá correndo perigo. O que é que elas falam entre elas? Fulana tá com fulano, fulano não quis fulana, vida dos outros e mesquinharia. Por que, Jason? Elas são fúteis por natureza, são burras por natureza, independente de serem médicas ou prostitutas, dá no mesmo, funciona parecido a mente delas, e fofocas do dia a dia, cotidiano, novela e besteiras, é só o que sai da boca delas. Dificilmente você vai ver, pode ocorrer, pode, mas dificilmente você vai ver elas com papo mais intelectual, falando de assuntos de relevância. Você não vai ver. E se vê, ela logo vai estar com cara de chateada, de irritada, ou que está incomodada. Não aguenta falar muito tempo sério. Quando eu falo sério, não é do sentido estarem sérias, mas sim do sentido assuntos de relevância. Só que é o seguinte, seguindo essas dicas, elas são muito melhores. Também tem um lado positivo, não adianta só atacar. Elas vão também te tratar bem, se precisar, algumas até te defendem. Tá ligado? Comigo é assim. Vão te fazer uma homenagenzinha, te agradecer. É porque é aquele negócio. A gente sempre tá sujeito a elas queimar o filme do cara pelas costas, são fofoqueiras. Mas os homens são pior. Bem pior. Mas por que, Jason? Porque é o seguinte, eu já trabalhei em empresa que era muita gente e eu sei muito bem, pelo menos pra aqui pra mim, as mulheres, quando elas queriam dizer uma coisa, elas diziam na minha cara, uma crítica, uma bronca, alguma coisa. Os Blue Pill é que ficava pirraçando, ficava irritando, humilhava o cara no meio com inveja. Se alguém te humilhar assim, por exemplo, no meio de um monte de gente, e outros colegas de trabalho, ele fala meio alto, grosseiro, principalmente sem ser o chefe, o teu chefe, pode anotar, isso aí é inveja. Do que eu não sei, porque eu não tô lá. Entendeu? Inveja é um sentimento que, inclusive já pedi podcast sobre isso, mas é complicado de falar. Porque é um sentimento que, como diz o mestre linguiça, não tem causa, motivo, razão ou circunstância para se manifestar. Entendeu? Aí é complicado. Você raramente vai descobrir o real motivo de uma pessoa estar com inveja e perseguindo você. E é o seguinte, nesse negócio aqui de ser miguitol, tá ligado? Se você mora em interior que nem eu, você tá fudido, mano. Principalmente se tiver gente da família trabalhando, porque eles vão entregar tudo. E olha só o que eu passava. Fulano não pega ninguém, não sai de casa, não é de nada, é frouxo, é viado, e ficava tendo essas brincadeiras. O cimento tava lá pra descarregar do caminhão, né? O ferro, os vergalhão tava lá pra descarregar do caminhão, né? Mas olha a preocupação deles aí qual era. Ficar pirraçando. Quando o cara se estourava e agia de forma violenta, quem é errado? Você sofreu bullying, você não tá errado coisa nenhuma, você tem que sofrer mesmo, né? Blue Pill fazendo mal, né? Gato. Mas vai vir a vida. Todo mundo vai ficar ultrajado e contra você. Ai meu Deus. A sociedade e suas hipocrisias ataca novamente. É, meu brother, é desse jeito. Não é Jason que tá inventando isso não, é assim. Tá ligado? E se for pra escolher, muitas vezes é melhor trabalhar com mulher do que com homem. Tá ligado? Fica com tititi entre elas, mas é mais entre elas, você fazendo o seu, elas... Tá ligado? E eu já vi assim, tá ligado? Muitas vezes elas ainda se solidarizar mais, porque elas são mais emotivas com o cara que tá passando por algum problema na empresa e comentar assim, do que porra de macho. Os caras são fracos, viu? E eles vê tu solteirão e tu chegar com um celular melhor que tu comprou, um carro ou uma moto melhor, ou souber que tu tá com um imóvel, reformou tua casa.
que tu tá bem, que tu tá comendo bem, eles vão ficar puto. Mas que elas vão dizer: eita fulano, tu tá bem, né? Tá bom de arrumar uma pessoa. Quem sabe um dia que eu tiver estruturado, né? Tô num momento bom e tal, e tapeando. O cara vai tapeando. Agora eles não, já vem logo piada, inveja e perseguição. Tá ligado? Eles ficam com raiva de tu. O Pio é assim. A inveja deles funciona assim. Eles ficam com raiva de tu assim do nada. Tu não fez nada. Eles ficam com raiva de tu. E quando eu falo não fez nada, eu tô sentindo que você tá lá trabalhando, a conversa tá normal de sempre, mas de uma hora pra outra ele tá meio assim, meio com raiva, olhando pra tu torto. Tu vai passando, ele fica te encarando assim, olhando com a cara feia. É tipo isso aí. E o cara não adianta tá descendo a porrada não, que o cara vai pôr ele da rua ou se encrencar com o sistema. Que vontade dá, não vou mentir. Mas por que, Jays, eles são assim? Porque eles, sem ter condições financeiras, ou até tendo uma certa condição, querem ter mulher, querem ter um padrão de vida que eles não têm. Brasileiro é assim, principalmente os mais pobres, entendeu? Você pode notar que os favelados é quem tem mais coisa de luxo do que os ricos. Favelado quer ter iPhone, enquanto o ricão tem um Galaxy. Pobretão quer ter TV a cabo e TV de 4K, enquanto o rico, o cara que realmente tem condição, tem Smart TV convencional. Geralmente é assim, entendeu? Eu tô falando de ricos, grandes empresários, eu não tô falando de classe média alta não. Classe média alta, ele é só um gado metido, ostentador, que compra as coisas financiando, aí às vezes tem um emprego concursado, aí consegue pagar, se arrastando. Entendeu? Ou então é que nem o meu vizinho aqui que eu relatei no outro vídeo lá, que o carro e a moto é de estouro, não vale nada, devendo ao banco e devendo os documentos, os impostos da Receita, né? Do Detran. E é tipo isso. Pra quem mora em capital, é uma colher de chá, é uma mão com açúcar, broy. É uma mão com açúcar, porque todo mundo mora longe, quem tem tempo tá olhando vida de ninguém. Depois do expediente, cada um vai pra sua casa cuidar da sua vida. Fica fácil inventar mentira. Gente, tem que mentir, cara. Mentir pra sobreviver, até cristão perdoa. Até o padre perdoa, até o papa perdoa. Mentir pra sobreviver faz parte. Entendeu? Isso aí é perfeitamente natural. Eu já vi mano aí que diz: não, eu não me masturbo porque é pecado, eu vou pro inferno. Pronto, cara. Vai lá com esse teu pensamento ridículo aí, medíocre. Fica passando vontade. Pelo menos aquele pessoal do NoFap, que eu não concordo que isso aí funciona, pelo menos ainda entende. Não, eles estão buscando um desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim, tá bom. Deixa eles sonhar. Aí voltando aqui para o enredo principal, alguns não vão entender, entendeu? Só que se você souber lidar com elas e mantiver mais os assuntos em campo profissional, tá ligado? Vai ter atrito, vai, mas não vai ser o tanto, entendeu? Agora, Blue Pill, mesmo você falando só de assuntos técnicos, é grudento, é querendo te se meter, fazendo muita pergunta, é enchendo o saco, com inveja, porque ele tá lá na merda e quer que você esteja lá na merda junto com ele. É isso que eu queria dizer. Ostenta um padrão de vida que não tem, se casa, aí fica aí lerrando o chifre, aí vê o outro que tá bem, tá em paz, ele não aceita. Eu ainda tô formando algumas teorias a respeito desses caras que se mataram, mas como é que eu vou saber? Eles morreram, não estão mais aqui pra eu perguntar o que foi. Eu tô formulando algumas teorias, entendeu? Ou não aguentaram a Black Pill, que é o que eles alegavam ser, entendeu? Que esse negócio aqui não é pra qualquer um não, gente. Até o Coligado de uma vez martelou essa tecla. Não tem, isso não é pra qualquer um não, tá ligado? Mas é assim mesmo, fazer o quê? Eu só tenho raiva porque esses caras estavam com a vida feita, teve tudo pra ter tudo e não tinha mais o que sofrer. Jogaram tudo fora por merda. E é isso.
Bom, gente, eu reuni aqui todos os conhecimentos que eu tenho, entendeu? Mesmo que você não concorde, que da outra vez teve gente que chiou dizendo que não, que as mulheres que eram pior do que os homens. Bom, o que tem aqui de homem que é meio tipo feminista invertido para o lado dos homens, mas é aquele negócio. Comigo foi assim, aqui é interior. Também recebi relato dos caras aqui que trabalham, o Miguel Gosta e outros rapazes aqui do grupo também, que assim, os caras é pior. Entendeu? A inveja dos homens é mais tóxica, os caras são mais encrenqueiros. E pra causar a tua demissão é bem mais fácil. E é isso aí.